Continuidade à nossa aula anterior, né, onde estávamos falando sobre as classes do subfilo vertebrata. A gente viu uma classe deste subfilo, né, que foi a classe dos ciclostomados, e vamos continuar, né, falando agora da classe Chondricte. Então, o termo Chondrictes vem do grego chondros, que significa cartilagem, mais ictis, que é peixe. Ou seja, nesta classe nós temos os peixes cartilaginosos. E aqui vamos ver algumas das suas características. Então, como o próprio nome diz, né, o esqueleto ele é cartilaginoso, não é ósseo. Eles têm pele com escamas placoides, que é de origem epidérmica ou dérmica. Alguns não possuem escama. Então, as escamas dos condrictes elas não são não se soltam, não são removíveis, na maioria deles. Uma característica é a presença do clasper. Né? Os condrictes eles têm fecundação interna, diferente de outros peixes. Então, como a fecundação é interna, o clasper é este órgão aqui, essa estrutura, que vai facilitar na hora da cópula, né? Na hora do macho liberar o espermatozoide interior da fêmea. Então, fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Né? O filhotinho já nasce na forma de adulto, não tem uma fase de larva. Eles apresentam resto de notocorda entre as vértebras. Então, a gente viu lá no início, né, que a notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Nos condrictes é encontrado ainda resto de notocorda entre as vértebras. Eles apresentam nadadeiras em quantidade ímpar ou par. Uma característica desse grupo é a boca localizada ventralmente. Então a boca está localizada no ventre do animal. Aqui do tubarão, a boca é no ventre, não é uma boca frontal. E aqui uma raia que também, aqui a localização da boca, né, é na região do ventre. Essas são as fendas faríngeas, né, que a gente viu, característica exclusiva deste filo, que permanece nos animais que têm respiração branquial. Então, exemplo, tubarões, arraias, né, são condrictes. Possui esqueleto cartilaginoso, não possui ossos. Outra classe é osteites, do grego osteo, que significa osso. Então, os osteites são os peixes com esqueleto ósseo. Eles têm o corpo coberto por escama de origem dérmica. Então, isso é uma diferença, porque nos condrictes a origem é dérmica, né, ou epidérmica. Nos condrictes, origem epidérmica ou dérmica. Vai variar de acordo com a espécie. Nos osteites é de origem dérmica. Também encontrado nos osteites restos de notocorda no adulto entre as vértebras. Também possui nadadeiras ímpares e pares. Existem os que possuem nadadeiras lobadas, que é onde tem uma região carnosa musculosa, né? A gente vê nessa imagem aqui, essa é a nadadeira lobada, ela tem um músculo. E esses animais que possuem esse tipo de nadadeira são chamadas de sarcopterígeos. Ou as nadadeiras são sustentadas por raios, que é a grande maioria dos peixes. Esses peixes que têm as nadadeiras sustentadas por raios são chamados de actinopterígeos. Aí uma diferença em relação aos condrictes é a posição da boca, né? A boca é anterior, não é na região ventral, é na região frontal, a boca anterior. Outra diferença é a presença de bexiga natatória. A bexiga natatória é uma estrutura que vai facilitar a locomoção do peixe na água. As fendas branquiais são cobertas por uma estrutura que é o opérculo. Nos condrictes, as fendas branquiais não têm proteção, não são cobertas, não possuem opérculo. Então,
a grande maioria dos peixes são osteítes, certo? Então, moreia, rena, o cavalo marinho, peixe-espada e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho das diferenças anatômicas entre os condríctes e os osteítes. Então, falando primeiro da posição da boca, né? A gente já viu que a boca é na região ventral nos condríctes e ela localizada na região anterior nos osteítes. Ela é na frente do animal, do peixe. Outra diferença, a presença da bexiga natatória, que é também chamada vesícula gasosa, só é encontrada nos peixes ósseos. Qual é a função dessa bexiga natatória? Facilitar a locomoção do peixe no sentido vertical. Quando o peixe quer se mover verticalmente na água, se ele quer subir, a bexiga se enche, aí ele fica menos denso, então facilita o seu deslocamento. Se ele quer descer na água, afundar na água, essa bexiga é esvaziada, aí ele vai se tornar mais denso e facilita ele descer na água. O opérculo, né? As brânquias protegidas por opérculo. Aqui tem as fendas faríngeas, né? Dos condríctes. Aqui são são as fendas faríngeas, aliás, são as brânquias, né, dos osteítes. Então, eles são protegidas por essa capa que é o opérculo. É encontrado apenas nos peixes ósseos. Cartilaginoso não possui opérculo. A gente vai encontrar também outra diferença. Os condríctes, eles possuem cloaca, tá certo? O que é cloaca? É a estrutura que tem função reprodutora, excretora e eliminação dos restos da digestão, tá certo? Então, através da cloaca é feito a liberação da excreção, né? Que a gente já falou que lá mais atrás a gente falou que todos os animais excretam ácido úrico, ureia, o amônio, né? Um composto nitrogenado. Que no nosso caso dos vertebrados mamíferos é através da urina, né, que sai esses compostos. Então, nos condríctes, eles possuem cloaca. É uma única estrutura para as três funções, né, de reprodução, de excreção e de eliminar o resto da digestão. Os peixes ósseos, eles têm a papila urogenital e tem ânus. Certo? Então, na papila urogenital, ela tem a função de reprodução e de eliminação dos restos dos compostos nitrogenados, né, a excreção. E o ânus de eliminar o resto da digestão. Então, são duas estruturas. Então, é outra diferença entre os peixes ósseos e peixes cartilaginosos. No intestino, né, no sistema digestório, a gente observa também algumas diferenças em relação ao comprimento, né, do tubo digestório. Então, os condríctes, eles têm um intestino mais curto, certo? E do que os peixes ósseos. Falando agora sobre os anfíbios, né? A classe anfíbia. Anfíbia vem do grego anf, que significa duas, e biovida, duas vidas. Isso porque os anfíbios possuem uma fase de vida na água e outra fase de vida fora da água, por isso que duas vidas. Então, na fase inicial do desenvolvimento larval, eles têm que estarem na água, só ocorre na água. Então, a classe anfíbia ela traz novidade, porque são os primeiros vertebrados, né, a ocupar o ambiente terrestre. São os primeiros animais do filo Chordata a ocupar o ambiente terrestre.
né, o urocordado, o cefalocordado e todos os peixes, vida aquática. O anfíbio tem vida terrestre, apesar de ter uma fase ainda no ambiente aquático. Então eles não possuem uma estrutura que permita uma adaptação total ao ambiente terrestre. Certo? Então eles dependem da água para a reprodução e para o início do seu desenvolvimento. Outra característica dos anfíbios é que eles são restritos a ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos. Então eles sobrevivem, para sobreviverem, se reproduzirem, eles precisam de um ambiente onde haja umidade. Certo? Os anfíbios possuem uma pele permeável, tem uma camada córnea muito fina, né? E tem glândulas mucosas. A função dessas glândulas é manter a pele úmida, tá certo? Manter a pele úmida. Secretar outras substâncias, né? Como no caso dos sapos também. A fecundação nos anfíbios é interna. Aí também isso é uma novidade, né? Porque nos peixes ósseos, esqueci de falar, a fecundação é externa, tá certo? Os ovos são depositados pela fêmea na água e o macho vem e libera os espermatozoides sobre os ovos. Nos anfíbios a fecundação é interna. E tem uma característica comum, outra característica comum em relação aos peixes é que eles possuem ovos sem casca, né? Então eles dependem da água para a respiração e para a reprodução. Okay? Porque a água vai ser o ambiente onde a fêmea vai liberar os ovos. É onde vai ocorrer a fecundação. A água é onde vai ocorrer o desenvolvimento no estágio de larva, certo? E nessa fase de larva a respiração é branquial. Então eles precisam da água para respirar. Na fase adulta a respiração é pulmonar e cutânea, né? Ou seja, através da pele. Por isso que eles conseguem sobreviver fora da água, porque as brânquias são substituídas por pulmões. Mas eles possuem ainda um pulmão um pouco atrofiado, né? Primitivo. E aí somente a respiração pulmonar não é suficiente para a sua demanda de oxigênio. Por isso que eles realizam também respiração cutânea na fase adulta. E na respiração cutânea o oxigênio entra através da pele. A pele precisa estar umedecida, certo? Precisa estar úmida para que ocorra uma melhor respiração cutânea. E aí por isso que eles possuem glândulas produtoras de muco para manter essa pele úmida. E também a água vai ajudar a manter essa pele úmida. Os anfíbios, assim como os peixes, né, eles são ectotérmicos. Ecto fora, né, térmico calor, ou seja, calor externo. Os ectotérmicos têm a sua temperatura corporal variando de acordo com a temperatura externa. Então, se a temperatura do ambiente se eleva, a temperatura do corpo deles também se eleva. Se a temperatura do corpo, se a temperatura do ambiente diminui, a temperatura do corpo deles também vai diminuir. Isso é que são os animais ectotérmicos. E na classe anfíbia, a gente vai encontrar 3 ordens. A ordem Urodela, certo? Que significa com cauda, né? Aí são representantes dessa ordem as salamandras. A ordem Anura, que é sem cauda, sapos, né? Os sapos, airrãs e pererecas. E a ordem Apoda, que é sem patas, né? Poda, pele, sem patas. São as cecílias, né? Que a gente chama comumente de cobra cega.
A classe Reptilia, né, a classe dos répteis, vem do latim reptilis, que significa que se arrasta. Então, os répteis, eles já têm uma adaptação ao ambiente terrestre, eles não dependem mais da água para reproduzir, eles estão totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Apesar de que vai ter os répteis que vão viver na água, né, se alimentam na água, mas a reprodução deles não é na água. Os répteis, diferentemente dos anfíbios, ele possui uma pele seca e queratinizada, né, coberta por uma camada de queratina. A pele é impermeável, né, eles não precisam. Isso vai facilitar, vai impedir, aliás, a perca de água para o ambiente, né, e tem uma camada córnea expressa. Não possui glândulas. Os répteis não possuem glândulas e vão possuir escamas, ou então placas ósseas, no caso das tartarugas, né? Placas ósseas. A fecundação é interna, mas o desenvolvimento é externo e eles são ovíparos. Aí eles trazem uma novidade: os ovos dos répteis são com casca. Olha, fazendo a observação, quando a fecundação é externa, o ovo não pode ter casca, senão não aconteceria o encontro do espermatozoide, o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Mas nos répteis, como a fecundação é interna e eles são ovíparos, os ovos é com casca, porque o encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre antes da formação da casca. E que vantagem traz essa casca? Como o desenvolvimento é externo, certo? O desenvolvimento não acontece dentro da fêmea, esse ovo precisa estar protegido. Então, o ovo com casca oferece mais vantagem, né, do que o ovo sem casca, porque a casca vai oferecer mais proteção, quanto que do desenvolvimento ser externo. Apresenta respiração unicamente pulmonar, né, em qualquer fase. Também são ectotérmicos, eles não controlam a sua temperatura, né, varia de acordo com a do ambiente. E existem 4 ordens na classe dos répteis. A ordem escamata, que estão presentes as serpentes e lagartos, a quelônia, as tartarugas, né, cágados e jabutis, aqui é cágado, aqui é jabuti. A ordem crocodília, dos crocodílios, dos jacarés e dos gaviais. Gavial é esse animal, que tem aqui uma mandíbula mais fina. E a ordem Rhinchocephalia, que é das tuatara. Esse animal parece um lagarto, meio jacaré. Esse é a tuatara, que existe uma única espécie no mundo. Isso aqui é um lagarto, tá certo? Não é uma cobra, não é uma cecília, isso é um lagarto. Portanto, é um réptil. Na classe das aves, né, nós vamos encontrar novidades, tá certo? Então, as aves são os primeiros endotérmicos ou homeotérmicos. Os outros são ectó. Então, endo significa dentro, que significa que é um indivíduo endotérmico. É o que produz calor para manter a sua temperatura de corpo constante. Tá certo? Como é produzido esse calor? Através do seu metabolismo. Homeo, né, igual. Então, térmico, calor igual. E endodentro, térmico, calor interno. Então, os endotérmicos são homeotérmicos, porque eles mantêm a temperatura do seu corpo constante, independente da variação da temperatura do ambiente. Então, isso aqui é novidade. Outra novidade é a presença de penas e bico. As penas também são formadas por queratina, né, como nossas unhas, nossos pelos. As aves possuem uma glândula uropigiana,
Essa glândula vai secretar uma substância gordurosa para lubrificar as penas, para torná-la, o que vai tornar mais impermeável. Então as penas são impermeáveis, não passa água pelas penas. E essa glândula uropigiana é mais desenvolvida, principalmente nas aves aquáticas. Os membros anteriores são transformados em asas. As aves apresentam adaptação ao voo, né? Algumas delas a gente vai falar mais adiante, mas as penas e ossos pneumáticos a gente vai falar melhor o que é isso. As aves são ovíparas, elas possuem fecundação interna e desenvolvimento direto. Desenvolvimento direto e externo, né? Então, desenvolvimento direto, ou seja, o indivíduo já nasce com a forma do adulto. Na classe das aves a gente tem duas superordens, que é a superordem Paleognatha, que são chamadas também de ratitas. Aqui estão as aves que não voam, né? Possuem asas atrofiadas, avestruz, por exemplo, e a superordem Neognathidae, também chamada de Carenata. Carenata vem de carena, que é um osso que as aves possuem. A carena vai estar presente nas aves que voam. E aí existem várias ordens dentro da classe das aves. Por exemplo, a ordem Struthoniforme, né, que está aqui o peru, né, o pavão. Anseriforme, tá o pato, o ganso. Galiforme, a galinha. Passariforme, né, os pássaros. Bentivi e por diante. Então, é uma classe bastante numerosa. É a classe que tem os animais mais estudados, né, os animais mais belos também, né? Eles apresentam canto, né, uma melodia, a plumagem de muitas aves tem uma beleza enorme, né? Então é uma classe muito estudada. Então, conhecendo um pouquinho aqui da anatomia das aves, isso é a glândula uropigiana, né? Aqui, isso é um hábito das aves aquáticas, principalmente das aves aquáticas, ficarem com o bico pressionando aqui a glândula para liberar a substância gordurosa, e aí vai lubrificando as penas. Okay? Então as aves também ela possuem cloaca, né? Como os peixes condrictis, é cloaca, né? Uma única estrutura para a função de reprodução, para a função de excreção e de liberação do resto da digestão. Aqui no caso é uma galinha, né? Que esse tubo é o oviduto, aqui são os ovários, né? Aqui são ovos que vão que a gente vai se transformar no ovo, né? Que a gente consome. E aqui é o oviduto, onde vai formar a casca do ovo, e aqui, certo? Quando está dentro do oviduto. E as adaptações para o voo, a gente viu as penas, né? É um dos tipos de adaptações, e o osso pneumático. O osso pneumático é osso com ar no seu interior, ou seja, os ossos das aves eles não são maciços. Aves não têm ossos maciços, os ossos são pneumáticos, eles são cheios de espaços vazios onde vai ter ar, e isso torna o esqueleto deles e o seu corpo em geral mais leve para facilitar o voo. Essa é a carena, né? O osso externo, a carena, que esse formato facilita o voo, certo? Então aqui o que a gente chama de peito, né, da ave é uma região bastante musculosa, né? Porque vai ajudar no movimento das asas também. Outra adaptação são os sacos aéreos. Os sacos aéreos são estruturas ligadas aos pulmões, que vão se encher
para facilitar o voo, né? Então se enchem de ar e com isso vai facilitar o voo, porque ele vai ficar menos denso, né? E facilita o voo. Então essas são adaptações, algumas das adaptações que as aves possuem para o voo. E a classe dos mamíferos, né? Classe mamália, que vem do latim mama, que é seio, também traz novidades e exclusividades. Então a classe mamália, os indivíduos são portadores de glândulas mamárias, né? Tanto machos como fêmeas. Os machos também possuem, só que nos machos essas glândulas mamárias são atrofiadas, não funcionam. Então é uma característica exclusiva dessa classe. Presença de pelo é outra característica exclusiva, né? Então pelo verdadeiro somente nos mamíferos. Presença de glândulas sebáceas, né? Que vai, por exemplo, a nossa oleosidade na pele vem das glândulas sebáceas, né? A cera, nos ouvidos. Possui glândulas sudoríparas, né? Que vão fazer a transpiração, que são extremamente importantes para a manutenção da temperatura corporal. Possui um músculo diafragma. Então, aves, os répteis, anfíbios possuem pulmão. Os mamíferos possuem pulmão. Só que nos mamíferos, o movimento do pulmão de encher e esvaziar vai acontecer pelo movimento desse músculo, o diafragma. Tá certo? Então, o diafragma é um músculo que localizado nessa região do nosso corpo. Então, não é somente no ser humano, mas em todos os mamíferos, né, vai ser encontrado diafragma e vai ser extremamente importante para o funcionamento do pulmão. A fecundação é interna, são endotérmicos, né, tem a temperatura do corpo constante. E existem várias ordens dentro desta classe. Então, por exemplo, a carnívora, né, os animais se alimentam exclusivamente de carne. A ordem dos primatas, que é a nossa ordem, os macacos, cetácea, que é da baleia, quiróptera, que é do morcego, artiodáctila, que é do boi, do bode, e assim por diante. A classe mamália tem vários agrupamentos. Tá certo? Uma classificação dela em relação à reprodução, como ocorre o desenvolvimento do feto. Tá certo? Então, com base nesse critério, os mamíferos são classificados como monotrematos ou prototéria, que vem do grego protos, né, que é primeiro, e té, que é animal, significa primeiro animal, né? Então, os monotremados ou prototérios são mamíferos ovíparos, certo? Colocam ovo. Exemplo é o ornitorrinco e a equidna. Então, o desenvolvimento vai ocorrer dentro de ovo, mas quando o filhotinho nasce, diferente de aves, diferente de répteis, ele vai ser amamentado, certo? O desenvolvimento é externo, mas quando nasce, ele vai ser amamentado. As fêmeas possuem mamas, glândulas mamárias desenvolvidas para alimentar os seus filhotes. Os marsupiais são animais mamíferos que não possuem placenta. Tá certo? Então, o desenvolvimento inicial é interno, tá certo? É dentro do útero, mas vai ser um pequeno intervalo de tempo que o embrião vai ficar no útero e a maior parte do desenvolvimento do feto vai ocorrer fora do útero, dentro de uma bolsa que é chamada de marsúpio. Então, por exemplo, os cangurus são marsupiais. Os gambás também são marsupiais. A maior parte do desenvolvimento vai ocorrer dentro do marsúpio, que é onde estão localizadas as tetas, né? E o filhotinho vai ficar o tempo todo grudado nessas tetas se alimentando. Então, o canguru, quando ele
nasce, ele é do menor, no máximo de 1 centímetro de comprimento. Vai para a bolsa e vai acontecer o seu desenvolvimento lá dentro dessa bolsa. E tem os placentários, né, ou eutérios, que vem do grego eu, que significa verdadeiro, ou seja, animal verdadeiro. Então, nos placentários, os animais possuem uma bolsa, onde vai, que é chamado de placenta, né, que é onde vai acontecer o desenvolvimento da fase de embrião até o nascimento. Tá certo? Então, nos placentários, o desenvolvimento ocorre totalmente no interior do útero. A maioria dos mamíferos são placentários, ok? Então, o boi, o cão, o elefante, baleia, né, são animais placentários. Isso aqui é uma placenta, né? Aqui uma vaca, né, onde já ocorreu o nascimento e está ocorrendo a liberação da placenta. Então, aqui nós encerramos nessa parte que fala do filo dos cordados, ok?